Por que que não existe liberdade acadêmica no Brasil? Quem diz isso? Porque se você quer entrar no mestrado, no doutorado, você tem que ver quem são os professores que compõem o programa. E vendo quem são os professores que compõem o programa, você tem que ver o que é que eles pesquisam. E vendo o que é que esses professores que compõem o programa pesquisam, você tem que ver se o seu tema se adequa. Se você quer estudar alguma coisa. Isso foi um conselho que eu ouvi de todos os professores que eu tive aqui no Brasil. Ah, mas se eu quero estudar uma coisa que os professores do programa não pesquisam, o que é que eu faço? Eles sempre me diziam: mude de tema, mude de universidade, ou tente a sorte, para ver se algum professor lá vai para a tua cara e decide te acolher. Mas no final das contas, você não pesquisa o que você quer pesquisar, você pesquisa o que eles pesquisam lá dentro. Você dá continuidade a uma linha, né? Por isso que eu digo, não existe liberdade acadêmica no Brasil. Porque liberdade acadêmica eu tive na Argentina. Liberdade acadêmica eu tive na Argentina. Uma colega minha lá de Buenos Aires estava querendo fazer um estudo sobre Agostinho. Aí no estudo dela misturava algumas coisas com Plotino. O orientador dela era de Israel, professor da Universidade de Tel Aviv. Ela é uma ex-freira, o orientador dela é de Israel. Meu orientador de doutorado, eu estudei na Católica de Buenos Aires, na PUC, na UCA. Meu orientador de doutorado foi professor da PUC de Lisboa, não é um professor da casa. Né? Se na casa não tem um professor capaz para te orientar, a universidade permite que você convide alguém de fora ou ela mesma convida alguém de fora para você, se você não tem os Isso contatos. é inacreditável no Um Brasil. caso disso que tem, que é muito assustador, é que teve um sujeito aqui no Brasil, uma pessoa aqui no Brasil, que ele estava fazendo sobre notação polonesa em lógica. E a bancada Hum, das quatro pessoas que estavam fazendo, nenhuma das quatro sabia ler notação polonesa. Porque um dos poucos autores que sabia tratar disso já havia morrido, que era o próprio cara que criou, e teve um grande problema para conseguir passar o trabalho dele à frente, porque os próprios que estavam julgando na mesa tiveram que estudar a própria notação polonesa e levou um tempo para estudar a notação polonesa. E esse cara ele queria se especializar na notação polonesa em lógica. Só que não tinham pessoas hum, que poderiam interagir com a notação polonesa. Então, e é por né? isso que eu fico meio preocupado com a questão do status questione, porque, entre aspas, está tendo um avanço, digamos assim, no Brasil no status questione, só que é um status questione deficiente, com pessoas deficientes nas áreas. Então, só vai passar aquilo Hum. que se tem pessoas para fazer isso e se tem pessoas para fazer isso. Você tocou num ponto que era um ponto que eu queria tocar nele num momento anterior, só que acabei entrando em parênteses e acabei não sendo possível falar a respeito disso. Mas, assim, outro problema maior na Universidade Brasileira é isso, porque as pessoas que vão julgar o teu trabalho quase nunca são pessoas qualificadas para julgá-lo. São os professores que estão ali da casa. Pouco importa se eles pesquisam aquilo, eles vão julgar o teu trabalho. Então, você vai numa banca, feito que você mesmo acabou de dizer, notação polonesa, ninguém ali sabia porra nenhuma de notação polonesa, e como é que uma pessoa dessa vai julgar um trabalho? No meu caso, a banca. E aí entra outro detalhe. Lá na Argentina não chama de banca, chama de tribunal. O tribunal de tese. O, o co-orientador não participam da defesa. Eles não têm voz na defesa, eles não falam nada. O que é o E eles não certo. têm voto, O que faz que é muito o certo, sentido. né? Aqui no Brasil isso não acontece. Por isso que eu digo, eu nunca vi uma defesa de mestrado e de doutorado no Brasil que não fosse uma conversa de chá da tarde de comadres. Orientador e co-orientador não participam da defesa. Orientador, co-orientador e você, doutorando, mestrando, você não indica ninguém para ser a banca, para ser o tribunal. Né? A comissão de ética da universidade analisa o teu currículo, analisa o teu trabalho, analisa a tua tese, o teu projeto, tudo, e vai montar uma banca. Aí eles começam pelos professores da casa. Se algum professor da casa tem qualificação para julgar aquele teu trabalho, e se não tiver, vão chamar professores de fora.
Na minha defesa de tese, eu tive 2 professores na banca da casa e um professor da Universidade de Córdoba, outra universidade argentina. Né? Assim, pessoas que eu não faço ideia quem seja. Meu orientador e meu co-orientador estavam presentes apenas como espectadores. Meu orientador, professor Mento Castro Henriques, da Universidade Católica de Lisboa, né? Ele só falou no final, né, para parabenizar, para dar os parabéns pela defesa, pelo trabalho e tal. Fora isso, nada, ou seja, não tem voz, não tem influência, não intervém. Eu lembro do Clóvis de Barros Filho, no exemplo que ele deu. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes conforme a distância do objeto consagrado. Le circuit de la conscience, c'est ça, certain? É. Sim. Les Parada do circuits de Bourdieu. la consécration sociale seront tant plus efficaces pendant la distance de l'objet consacré. Sim. Né? Aqui no Brasil, bicho, é só amiguinho fazendo elogio ao teu trabalho. Né? O orientador chama amigo dele para fazer parte, você chama amigo seu para fazer parte da banca, e é só rasgação de seda. Né? Só rasgação de seda. Essa expressão que a gente diz aqui é só, né, puxação de saco, no final das contas. E aí, além disso, também tem outro grande problema na universidade brasileira, que você não tem tempo para fazer uma pesquisa. Você não tem tempo. É muito corrido. Por que tanta Muito aula? corrido. Por que tanta aula? Porque o pessoal tem que aprender, né, meu? Não, mas por que tanta aula de doutorado? O que existe aqui no Brasil que no doutorado, no mestrado eu até entendo, mas por que no doutorado tem tantas aulas ainda? Bem, a estrutura daqui. Porque alguém assim quis. Mas não Né? tem uma lógica interna, um pensamento que justifique por que tanta aula? Como é que eu fazia? Como é que eu fiz lá na Argentina? Tinha as matérias de doutorado, eu tinha que cumprir uma carga horária. As matérias iam abrindo ao longo dos seminários. Eles iam abrindo ao longo do ano. Esse seminário ele tem 20 horas. Como é que são essas 20 horas? São aulas de segunda a sexta, durante uma semana, 4 horas de aula por dia. Um seminário de 20 horas. Pronto. Assistir essas 20 horas de aula, eu tenho 6 meses para entregar uma monografia a respeito daquela matéria. Taca, Se eu puder fazer se eu Isso é muito puder fazer uma difícil. monografia, eram monografias de no mínimo 20 páginas. Isso é difícil. Se eu Porque puder, você está fazendo seu se eu doutorado ao puder mesmo fazer tempo. Você está fazendo seu doutorado ao como mesmo tempo. essas matérias, se eu puder fazer um trabalho que contemple o meu tema de tese e o tema do seminário, eu estou no lucro. Eu posso fazer isso. Né? Se não, né, você tem que escolher os seminários que você vai participar com uma certa cautela. Né? Só que geralmente as pessoas, para cumprir logo a carga horária, que é de 200 horas de aula, para cumprir logo a carga horária, geralmente o pessoal se inscreve em todas as matérias que aparecem. Né? Só que qual é o detalhe? Você vai para a universidade uma vez a cada 3 meses, 4 meses, porque não tem aula todo dia, é aula uma semana. Um seminário mais longo é de 2 semanas de aula e pronto, entendeu? Aí você tem muita carga de leitura. Aí qual é o detalhe? É muita carga de leitura e muita carga de escrita, né? Só que qual o problema do mestrado brasileiro, principalmente o mestrado? O cara tem que terminar em 2 anos. 2 anos. No primeiro ano, o cara tome paga a matéria, pagando matéria, 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 trabalho, trabalho, trabalho. O cara entra no mestrado, o cara não tem domínio da bibliografia básica do tema dele. O cara tem uma noção, o cara tem uma hipótese, tem uma suspeita, o cara ainda não tem aquela certeza. O cara ainda precisa fazer a pesquisa. O cara tem uma hipótese. Aí, no segundo ano, que seria o ano para o cara se livrou das matérias, o cara vai estudar a bibliografia básica dele, para depois ler uma bibliografia complementar, se for o caso. Não, já é o ano que o cara tem que começar a escrever a dissertação. Aí o cara pensa, porra, eu ainda não estudei praticamente nada do meu tema. Aí o cara, né, se vire nos 30. E o setor pressiona muito para o cara conseguir terminar logo o setor, porque pega mal para a imagem do mestrado, para o programa, ter alunos que não concluíram,
que desistiram. Então, eles pressionam para que a pessoa termine. Por isso que a gente diz que no Brasil, no mestrado, é difícil você entrar. Mas se você entrou, você vai sair. Inclusive, fazem muita vista grossa para dissertação ruim. Por isso que eu digo, eu nunca li uma dissertação de mestrado no Brasil que tivesse qualidade. No meu tema, na minha área, nunca li uma dissertação que prestasse. É porque o aluno, o pesquisador, o investigador brasileiro, ele é burro ou ele é incapaz? Na maioria das vezes, não. É porque a estrutura do sistema é muito corrida, muito apressada. O cara não tem tempo de estudar com calma, de escrever com calma. É tudo muito apressado. Por conta disso que a gente tem uma produção massiva de bosta. Desculpa o palavrão. Mas a academia brasileira produz demais, mas produz coisas completamente descartáveis. Por conta dessa estrutura, que é muito corrida, muito corrida. O doutorado brasileiro é um pouco diferente, né? Ele tem um pouco mais de tempo, mas ainda assim ele também é muito corrido. Na Argentina, se você precisar de 10 anos, em Portugal também, 10 anos para fazer uma tese, você leva 10 anos. Né? Conheci professores lá que eles passaram quase 15 anos para escrever a tese deles. Quase 15 anos. Isso é o quê? Por um lado, né, o cara tem que ter um certo pragmatismo na pesquisa. Tem que ter um certo pragmatismo, porque senão a pessoa não vai escrever nunca, não vai fazer nunca. Mas também não pode ser uma coisa tão atropelada, feito é aqui no Brasil. Então, primeiro que é inimaginável aqui no Brasil você passar 10 anos para escrever uma dissertação. Isso é impensável. O cara é expulso do programa antes que isso aconteça. O cara é expulso do programa no segundo ano. Aí outra coisa, se o cara precisa pedir a prorrogação para escrever a dissertação, ó, não precisa de uma prorrogação. A prorrogação que eles dão é 3 dias para o cara entregar, 4 dias. Lá na Argentina, ó, o cara precisa de uma prorrogação, o cara dá para ele 3 meses, 6 meses mais. Tá entendendo? Aqui o cara pede uma prorrogação para o setor, o cara ganha 2 dias, 3 dias de prórroga. Isso é uma piada de mau gosto. Isso é uma piada também contra a nossa própria inteligência. Porque, velho, eu tenho muita vontade de falar milhões de palavrões aqui, porque isso me causa uma indignação tremenda. O cara precisa fazer um texto, uma dissertação. Aí o cara tem uma bibliografia enorme para o cara ler. 3 dias, às vezes, não dá para o cara ler um livro. Em 3 dias, dependendo do livro. Aí vamos dizer se o cara está fazendo a dissertação em Hegel. Bicho, em 3 dias você lê, em 3 dias de leitura intensa em Hegel, você lê 30 páginas. Sim, Tá entendendo? sim. Aí, pô, o que é que eu faço com esses 3 dias de prórroga que o setor me deu? Nada. Né? Nada, jogo no lixo. Isso é uma piada de mau gosto. A Universidade Brasileira ela acaba sendo uma piada de mau gosto nesse sentido. Aí lá na Argentina, não. O cara tá lá 5, 6, 7 anos para fazer o doutorado, o mestrado dele. Leve-se, eles querem o seguinte: é muito fácil de você entrar. Agora, para você sair, que é difícil, porque o nível de exigência é muito alto. O nível de exigência é muito, muito alto. Né? Portugal também é assim, mas aqui no Brasil, eu não vejo uma perspectiva disso mudar. É a Não brasileira, vejo. né? É a brasileira. Tudo aqui no Brasil vira É brasileira. uma coisa que diga assim, parece que no Brasil a universidade é todo um faz de conta. O pessoal faz de conta que pesquisa, faz de conta que dá aula, faz de conta que estuda, faz de conta que o concurso é um concurso sério. Tá entendendo? Tudo um faz de conta. Né? Por isso que Um nossos faz de conta diplomas valem tão pouco lá fora. vale nada lá fora, na verdade. Né? Vale nada. Isso, inclusive, é muito preocupante porque tem, por exemplo, grandes figuras no Brasil e até fora. A gente pode usar um exemplo muito simples. O próprio Newton da Costa, para ele desenvolver as teses dele, para ele conseguir fazer as coisas dele na universidade, ele teve que sair do Brasil. Né? Não teve como ele fazer no Brasil porque a tese que ele estava levantando, que ele estava apresentando, não sentia lugar nenhum no mundo. Então você não tinha nem como construir não tinha como construir algo para esse cara, já que ele estava construindo algo completamente novo. Pra quem não sabe, ele estava construindo a lógica paraconsistente. E não se sabia o que era isso exatamente, né? Até ele conseguir ter a produção dele. Outra coisa também é que isso é muito triste no sentido que isso apaga muitas personalidades, a possibilidade de apagar muitas personalidades.
A gente pode pegar exemplarmente o cara da teoria dos jogos. Ele estava fundamentando algo completamente novo ao ponto que ele teve que se citar nos artigos porque não tinha nada sobre isso. Então, aqui no Brasil, isso se torna muito irreal para conseguir ser feito para quem está tentando trazer uma produção realmente nova. Se você quiser trazer algo realmente novo, você fica completamente engessado. Porque tanto na questão do tempo para você fazer as coisas, tanto pela bancada que vai chegar a conferir o que você está trazendo. Então você se torna, Sim. acaba que apaga a personalidade da pessoa. Você apaga esse sujeito do desenvolvimento intelectual, né? Porque não se cobra, parece que se cobra muito de quem está fazendo a tese, mas se cobra quase nada de quem está verificando a tese.